Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre a microbiologia ambiental. Como será que os micro-organismos podem interferir no meio ambiente? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Os micro-organismos são considerados elementos-chave da liberação dos nutrientes para a manutenção da composição química do solo, da água, dos sedimentos e da atmosfera, sendo também a base de muitas tecnologias emergentes para aplicação no ambiente. A microbiologia ambiental pode ser definida como o ramo da ciência que se dedica ao estudo da fisiologia, da genética, das funções e das interações dos micro-organismos no ambiente, com o objetivo, de um lado, manter a qualidade ambiental e, de outro, contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade moderna. Como vocês podem imaginar, a vida microbiana é incrivelmente diversificada, estando os micro-organismos espalhados por todo o nosso planeta. Basta citar que em 1 grama de solo podemos encontrar cerca de incríveis 1 bilhão de micro-organismos. Mesmo assim, a quantidade conhecida desses agentes é estimada em menos de 1% das espécies microbianas que literalmente cobrem a Terra. E foi essa diversidade de habitats que permitiu, através de diferentes pressões seletivas, o surgimento de micro-organismos com uma grande variabilidade metabólica, fisiológica e molecular, o que possibilitou, por exemplo, encontrarmos bactérias vivendo em ambientes cujas temperaturas variam entre valores inferiores a 0 e superiores a 100 graus Celsius. É claro que os micro-organismos apresentam um conjunto de condições de sobrevivência que ocupa uma determinada faixa de tolerância, de maneira que, se qualquer condição exceder os limites mínimos ou máximos, o organismo falha e morre. No estudo do metabolismo das bactérias, olha o link aqui em cima, fica evidente que o crescimento bacteriano não depende somente dos nutrientes disponíveis, mas também dos fatores químicos, físicos e biológicos presentes no ambiente. Como exemplo desses fatores químicos, podemos citar a composição atmosférica, o pH, o potencial de óxido-redução e os fatores de crescimento microbiano. Já como fatores físicos, citamos a temperatura, a pressão, a radiação e a salinidade do meio. E por último, como exemplo de fatores biológicos, podemos citar as relações ecológicas, bem como a genética dos micro-organismos. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre os chamados ciclos biogeoquímicos. Esses ciclos compreendem a retirada de elementos químicos do ambiente, sua utilização pelos organismos e sua devolução ao meio, estabelecendo uma constante troca de materiais entre os seres vivos e o ambiente. Diferentes micro-organismos participam das reações em um ciclo biogeoquímico, sendo em muitos casos os únicos agentes biológicos capazes de regenerar as formas dos elementos necessários para outros organismos, particularmente as plantas. Tente imaginar o solo como uma espécie de fogo biológico que nunca se apaga. Quando uma simples folha cai de uma árvore, imediatamente ela começa a ser consumida por esse fogo. Os elementos que constituem a folha entram então nos ciclos biogeoquímicos, principalmente do carbono, do nitrogênio e do enxofre.
Nesses ciclos, os elementos são oxidados e reduzidos pelos micro-organismos para satisfazer as suas necessidades metabólicas. De modo que, se não fossem os ciclos biogeoquímicos, a vida na Terra simplesmente deixaria de existir. E é aí, pessoal, que a coisa pega. Baseado nas reações químicas produzidas pelas bactérias, seja por meio da quebra de substâncias químicas ou pela síntese de novos compostos, ocorrem modificações ambientais que são de grande importância para o ecossistema. Os micro-organismos responsáveis por essas mudanças no meio ganharam espaço, sendo hoje considerados produtos de valor inestimável. Veja, no Brasil, assim como em outros países com problemas ambientais crônicos e diversificados, a microbiologia ambiental ainda está em expansão, sendo necessária uma maior integração multiprofissional, principalmente entre biólogos, ecologistas, biotecnologistas e químicos, visando a redução de problemas emergentes da qualidade ambiental. Bem, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre os biofilmes. Os biofilmes são comunidades biológicas com um elevado grau de organização, onde as bactérias formam comunidades estruturadas, coordenadas e funcionais, capazes de se aderir às superfícies, sejam elas bióticas ou abióticas. Os biofilmes, por serem capazes de proteger os micro-organismos contra, por exemplo, flutuações de pH, radiação ultravioleta, concentrações de sais, desidratação, fagocitose e até mesmo de antimicrobianos, possibilitam que essas modificações ambientais desejadas possam ocorrer a partir do uso de bactérias. Bem, o fato de os micro-organismos ambientais poderem afetar vários aspectos da vida humana, sendo facilmente transportados entre ambientes, fez com que esse campo da microbiologia apresentasse várias subespecialidades, incluindo a biorremediação, o tratamento dos resíduos sólidos municipais e o tratamento biológico de efluentes. E é sobre essas atividades que iremos falar agora. Iniciaremos pela biorremediação. Muitos compostos comprovadamente tóxicos têm sido introduzidos no meio ambiente pela atividade humana, causando riscos tanto ao ambiente como à saúde do próprio homem. Neste contexto, a biorremediação é um processo biológico que ocorre naturalmente pela ação de bactérias, fungos e plantas e que serve para degradar, transformar ou remover compostos orgânicos sintéticos de uma matriz ambiental, como a água ou o solo. O derramamento de óleos de navio-tanque naufragados representa um dos mais dramáticos exemplos de poluição química, sendo as perdas econômicas consideradas enormes, principalmente pela morte de peixes e pela contaminação das praias. Em relação aos resíduos sólidos municipais, esses são frequentemente colocados em grandes aterros compactados de lixo. As condições são altamente anaeróbias e mesmo os materiais considerados biodegradáveis, como papel, não são atacados de maneira eficaz pelos micro-organismos. Na verdade, recuperar um jornal de 20 anos em condições de leitura não é totalmente impossível. Contudo, algumas circunstâncias anaeróbicas podem promover a atividade de bactérias chamadas metanogênicas, ou seja, aquelas capazes de produzir gás metano através da decomposição da matéria orgânica. O metano produzido por esses micro-organismos pode ser extraído por meio de buracos perfurados, sendo então queimado para gerar eletricidade
ou purificado e introduzido no sistema de canalização de gás natural, o chamado biogás. O biogás produzido pode ser usado no próprio local, sendo que o excedente poderá ser vendido para empresas privadas. Por fim, falaremos sobre o tratamento biológico de efluentes. Por meio da ação de agentes biológicos, como certas bactérias, protozoários e algas, essa técnica tornou-se uma das alternativas mais econômicas e eficientes para a degradação da matéria orgânica de efluentes biodegradáveis. A degradação dos componentes orgânicos pode ocorrer por meio do tratamento biológico aeróbio ou anaeróbio. No tratamento biológico aeróbio, os micro-organismos degradam as substâncias orgânicas, que são assimiladas como alimento e fonte de energia mediante processos oxidativos. Os sistemas aeróbios mais comuns são lagoas aeradas, filtros biológicos e os sistemas de iodos ativados que propiciam a melhor eficiência em remoção das cargas. Já para o tratamento biológico anaeróbio, existem as lagoas anaeróbias, os tanques sépticos, os filtros anaeróbios, além de reatores de alta taxa, que são capazes de receber maiores quantidades de carga orgânica por unidade volumétrica. O processo aeróbio converte parte da matéria orgânica em gás carbono e metano. Por isso, também é recomendado a existência de queimadores de gases, já que o gás metano contribui cerca de 21 vezes mais que o gás carbônico para poluir a camada de ozônio. Bem, pessoal, e era isto o que eu gostaria de falar com vocês nesta semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição neste canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.